prazer poder estar aqui mais um domingo com vocês aqui para a gente conversar sobre Jesus, caminho, verdade e vida. Essa é uma frase bastante interessante, né, que às vezes até foi um pouco mal interpretada, principalmente fora do cristianismo e também dentro do cristianismo, como se Jesus fosse o único caminho. Quer dizer, nossos irmãos judeus, por exemplo, se não seguirem Jesus, não serão salvos. Ou nossos irmãos muçulmanos, ou nossos irmãos budistas, ou nossos irmãos... E essa frase, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, dá uma conotação de que Jesus seria o único caminho. Mas não é isso. Jesus é o caminho, as suas lições, independente da sua pessoa, é que é o caminho. E é isso que a gente precisa primeiro compreender, porque senão não vai ser salvo quem não for cristão. E não é esse o objetivo. Porque Jesus nos disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então não importa se ela está dentro do corpo. Cristianismo, claro que se a gente falar de judeus, cristianismo e muçulmanos, é uma linha judaico-cristã que todos eles acreditam em Jesus de alguma maneira, sendo ele o Messias ou não. Mas existem outras religiões que também trazem este caminho de maneira análoga e essas pessoas serão, entre aspas, salvas, né? Como se a salvação fosse uma coisa a ser alcançada como se fosse um destino, uma cidade, alguma coisa assim. E na verdade a salvação é cada dia, cada momento e cada passo que a gente vai dando dentro desse caminho. Jesus utiliza essa analogia, né, de caminho porque tem muito sentido para os judeus daquele tempo, os hebreus daquele tempo, porque eles buscavam um caminho e esse caminho era desenvolvido no livro Êxodo. Êxodo conta o caminho da saída do Egito para a Terra Prometida, né? E é um caminho simbólico que, infelizmente, algumas pessoas tomaram isso ao pé da letra. O símbolo e aí vamos falar sobre Êxodo num outro momento, a gente tem uma palestra sobre Êxodo, mas é basicamente a saída do Egito, do Estreito, do Mitzray, do Estreito, para a Terra Prometida, que é Canaã, ou o reino de Deus na Terra, né? Isso é uma figura alegórica para nos mostrar a saída do nosso estreito da matéria para o que hoje nós chamamos de mundo de regeneração. E é isso que a gente vai trabalhar mais ou menos agora. A gente veio de um momento bem tumultuado que a gente está passando, não tá? Como é que tá o clima da Terra? É legal, não tá? Tinha uma coisa assim meio estranha, assim, veio pandemia, um grande período, depois veio guerra, parece até que estão falando do livro do Apocalipse, não é? Ou o quinto sermão de Mateus lá, o sermão profético, né? Rumores de guerra e fome, isso e aquilo. E parece que está tudo. E o que a gente chama de, dentro da doutrina, transição planetária, né? Mas algumas pessoas chamam de Apocalipse, mas daí dá medo, não dá? Não dá um medinho do Apocalipse? Todo mundo tem medo do Apocalipse, né? Aí falar em inglês fica melhor, que é Revelation, que é uma coisa assim, né? Mas o fato é que esse processo já está acontecendo. E não é de hoje. Aliás, Cristo já previu todo e deu essas fases, começam lá, haverá falsos cristos e falsos profetas. É assim que começa o sermão profético, que é o quinto sermão de Mateus. E aí, Emmanuel já desenvolveu isso muito claro, eu não vou entrar nesses detalhes do Apocalipse aqui, mas Emmanuel já desenvolveu num livro que eu recomendo veementemente a leitura, que é A Caminho da Luz, em que ele fala todas as fases do Apocalipse, inclusive quem é a besta do Apocalipse, quem é não sei o quê, como é que fase nós estamos. E, na verdade, esse A Caminho da Luz é um panorama do que Jesus nos colocou
E é um panorama desse caminho, da saída do estreito para chegar à Terra Prometida. Está tudo ali, está tudo descrito e tal como está descrito no livro de João, como está descrito no Sermão Profético. É óbvio que, de ponto de vista genérico, não tentem buscar fatos pormenorizados ali, tá? Mas essa transição planetária que muito se fala, que várias pessoas têm, ela já aconteceu. A gente apenas está... Já aconteceu, não. Ela está acontecendo e ela já aconteceu antes na espiritualidade. Então, o processo que nós estamos identificando aqui é um processo que hoje parece que está tudo muito tumultuado, e isso é fato. Parece sim, por quê? Porque para que haja essa transição planetária, para que haja esse momento de que nós vamos passar de provas e expiação para a regeneração, e por isso chama transição planetária, isso é um processo. E esse processo ele só vai finalizar, entre aspas, vamos fazer uma matemática grosseira, quando 50% mais um das pessoas estiverem vibrando em mundo de regeneração. Né? Então, basicamente é isso. E é isso que a gente não vai nem sentir muito. 50% mais um não vai... Então, ele vai ter 51%, depois 60%, depois 70%. E a espiritualidade vai nos preparando diversas coisas que vão acontecendo para que a gente vá passando por esse processo um pouco mais rápido. Vai nos motivando. A pandemia não deixa de ser uma situação como essa, e as coisas que estão acontecendo no mundo não deixa de ser esse avanço. Aliás, não sou eu que estou dizendo isso. Leiam o Livro dos Espíritos sobre pandemia, em que Kardec pergunta o porquê que existem as pandemias. E lá vai estar bem claro que serve para impulsionar a humanidade no processo evolutivo. Não essa especificamente, qualquer uma. Esses grandes movimentos da Terra, eles servem para nos impulsionar. Só que isso é de lá para cá. Então a gente parece, vocês não têm uma sensação, eu sempre fico pensando assim, para a gente poder entender como é do mundo espiritual para cá. Aliás, isso está bem claro também num livro chamado Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e escrito por Chico e pelo Valdo Vieira. Então, lá está bem claro como que se processa a transição de qualquer mundo, de qualquer processo evolutivo evolução em dois mundos. E ela é normalmente de lá para cá. Quando eu fico pensando nisso, eu gosto de trabalhar com exemplos para a gente poder visualizar isso. Vocês não têm a sensação, por exemplo, música, vocês não têm a sensação que a música piorou de 1800 para cá? Né? Você tinha... Ali no 1800, 1700, você tinha Mozart, Chopin, Beethoven, Parari, Parará e tal. E aí você tem hoje o Barão da Pisadinha. Não tenho nada contra, cada um ouve o que quiser. Não existe, eu só estou fazendo um comparativo. Ou como eu vi o Saramago fazer uma palestra... já morreu, mas... ele falando que o Chimbinha, eu não sei a música do Chimbinha, mas estava escrito na Folha de São Paulo que o Chimbinha é um gênio da música. E aí ele falava assim, olha, eu sou um cara que trabalho com as palavras, né? E você chamar o Chimbinha, e você tem que tomar cuidado com os adjetivos, porque se você usar um adjetivo como gênio para o Chimbinha, o que eu vou utilizar para Mozart? Qual o adjetivo que eu darei para ele? É complicado isso aí, né? E aí, eu estou falando da música. E a arte? Vocês não sentem assim que parece que de um tempo para cá as coisas ficaram meio... Tava indo tão bem assim, você tinha grandes artistas, aquela coisa, grandes autores de livro e tal, e daí tudo parece que ficou meio estranho? Sim ou não? Ou só eu tenho essa sensação? Claro, tudo é óbvio. Eu não estou sendo pessimista. Mas o que acontece dentro do processo do mundo de regeneração é que nós estamos tendo, e vai acontecer mais ainda, uma grande limpeza nos umbrais, e todo mundo tem que reencarnar.
Todo mundo. E aí, quando você tem esse processo que começa, porque a gente acha, então a transição planetária começou na pandemia. Não, senhores, a transição planetária, aliás, ela começou há 4,5 bilhões de anos, que ela está em transição desde lá. Mas essa transição que a gente fala, né, de provas e expiações para mundo de regeneração, ela começa lá no início do século de 1900, quando você tem um processo de reencarne muito grande, e vai acontecendo no caminho, e isso impacta a psicosfera do planeta. Quando você tem muita gente aqui, e é por isso que a gente sente que a música parece que tá estranha, a arte tá estranha, a política tá estranha. Quando você vê alguns políticos do passado e hoje, você começa a... Poxa, que tal? E por quê? Porque nós estamos passando por esse processo de limpeza. E isso é o caminho, a verdade e a vida. É assim que ele vai acontecer. E como é que a gente vai passar por esse processo mais smooth? Como é que a gente vai passar ele mais tranquilo? É seguindo esses passos, seguindo esse processo que Jesus nos trouxe. Por quê? Porque o mundo só será de regeneração, então a gente tem que fazer, mais uma vez, essa conta. O mundo só será quando a psicosfera planetária tiver 50% mais um de gente vibrando na frequência de regeneração. E quando que isso vai acontecer? Quando cada um de nós estivermos contribuindo com essa psicosfera, porque a nossa psicosfera é que contribui com a psicosfera da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso planeta. Então é somatório, não é passe de mágica. E é assim que eles acreditavam antigamente que ia vir um mundo de regeneração, que eles chamavam de Terra Prometida, que eles chamavam a vinda do Messias para os judeus, ou a vinda novamente do Cristo na Terra, como se fosse um passe de mágica, vai acontecer e daí todo mundo está salvo. Mas o Espiritismo ele vem acabar com uma das coisas que eu sou fascinado no Espiritismo, é que ele acaba com o que nós chamamos salvacionismo. São duas coisas que ele põe um fim de maneira racional e que nos faz pensar. Primeiro é o salvacionismo. Não vai ter salvacionismo. O mundo só será de regeneração quando nós estivermos vibrando em regeneração. Então, 2. O mundo, outra coisa que eu gosto muito é o pecado original. Também ele acaba com o pecado original, que a gente sofre porque a pobrezinha da Eva comeu supostamente uma maçã, porque não é maçã que está escrito lá. Está escrito fruto proibido. E aí deram uma conotação de maçã religiosamente, porque maçã simbolicamente representa, deixa pra lá. Bom. Muito bom. E aí você vai deturpando a palavra e aí vai tomando verdades que não são verdadeiras. São interpretações que se deu aquilo. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente lê o Novo Testamento, o Velho Testamento, tudo isso. A gente tem que buscar pessoas mais inteligentes que a gente, que já estão estudando para melhorar o nosso esforço. Enfim, o fato é que esse processo de transição planetária, né, que ele está acontecendo, ele vai acontecer e a espiritualidade está movimentando processos, alavancas para impulsionar o nosso caminho, nos auxiliando nesse processo. E todo mundo tem que passar, inclusive aquele espírito que você acha que ele não tem solução. Porque ele também tem que passar por esse processo e tentar melhorar. Ele vai ter essa oportunidade. Porque não é como as pessoas pegam e falam assim, não, então tá. Se não melhorar, vai pro expurgo. Não é esse o objetivo. O objetivo não é o expurgo. Leiam bem claro, também A Caminho da Luz. Quando Emmanuel fala sobre capela, ele deixa muito claro que alguns poucos milhões de espíritos que não estavam vibrando E às vezes as pessoas não leem as coisas, aí falam, e a gente tem que tomar cuidado. Capela não é um planeta. Capela é uma estrela, em que em volta tem planetas. Um daqueles planetas, que não é nomeado, está lá dentro da constelação de Capela, que fica longe pra caramba daqui, né? Ele estava passando por esse processo e alguns milhões de espíritos que não conseguiram
se adequar àquele processo evolutivo que aquele planeta estava passando, foram convidados a participar do processo evolutivo do planeta Terra, que estava numa transição de primitivo para provas e expiações. E esses espíritos foram recebidos por Jesus. Está muito claro lá em A Caminho da Luz. Então veja, inclusive esses que estavam lá, os bem maus. Então, alguns milhões é muito pouco. Se a gente considerar um planeta, vamos dizer que seja um planeta semelhante à Terra, que nós temos aí cerca de 20 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, alguns milhões é nada. Então o objetivo é salvar as pessoas e não expurgá-las. Então esse é o primeiro passo. E esse processo de salvamento começa com a conscientização, tem alavancas que vão nos ajudar nesse processo e que a espiritualidade vai trabalhando, sempre muito guiadas. Por quê? Porque aí Jesus, enquanto aquele espírito que já estava aqui, ele já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos e que recebeu a missão, junto com uma pleiade de espíritos assessores, de cuidar do planeta Terra. Por isso que ele é o Cristo. O Cristo planetário, o espírito responsável por um planeta, tá? Então, e ele já era. Então ele já era crístico no processo evolutivo, e espírito crístico eu já expliquei para vocês, quem lembra? Quem que é o espírito crístico? É o creme de la creme do espírito puro. Isso está lá, Kardec, na Revista Espírita. Kardec pergunta sobre isso e vem a resposta. Assim, alguns espíritos puros que chegaram no topo do processo evolutivo de espírito puro são convidados a co-criar com Deus. Que é o que Emmanuel chama, Emmanuel também. Emmanuel chama em A Caminho da Luz, mas André Luiz chama em Evolução em Dois Mundos de co-criadores em plano maior. E a gente chama de arcanjo, né? Tem os anjos, arcanjo, não sei o quê, parari, parará. Sandra, arcanjo, né? Então, só para a gente poder entender esse processo, tá? Só para a gente poder entender esse caminho e que a gente assegure o nosso bilhete para o mundo de regeneração. É para isso que a gente já tem um arcanjo, uma arcanjo. Eu não sei se... Aliás, a Sandra me lembrou, né, a piada. Assim, eu não era perfeito porque eu não tinha humildade, né? Agora que eu sou humilde, né? Me lembrou dessa piada. Era mais ou menos isso, né? Então, o fato é, nós estamos nesse mesmo barco e nós recebemos um bilhete prateado para que a gente vá para o mundo de regeneração. E como é que a gente vai pegar esse bilhete? Porque a gente tem que sacar esse bilhete. Porque existe um bilhete dourado também. Mas o dourado não é para o mundo de regeneração. O dourado é para o mundo feliz. A nossa Bíblia, aliás, ela só serve para nos levar até o mundo de regeneração. Para o mundo feliz é outra Bíblia. E eu vou provar isso para vocês. Mas lá Jesus já deixou a dica. Ele já deixou a dica para a gente. No finalzinho, se você pegar o finalzinho do Evangelho de Lucas, né? E Marcos também. Finalzinho de Marcos também você vai ter lá o final. Mas principalmente no Evangelho de Lucas está lá essa passagem. Mas vamos lá então. Para ilustrar esse processo, eu quero conversar um pouquinho com vocês como é que Jesus nos trouxe esse bilhete para o mundo de regeneração. Ele trouxe como história. E é legal, né? Porque Jesus ensina a gente como história, que a gente é tão primário ainda que a gente não consegue entender sem história. Fica mais fácil, um exemplo, né? E aí, Jesus trouxe uma história bem bacana, que é a parábola do bom samaritano, que a gente vai conversar. Mas alguns pontos eu acho que vale a pena a gente entender sobre a parábola para a gente poder compreender a profundidade dessa parábola, né? Algumas premissas que são fundamentais para a gente entender o arcabouço e a genialidade de Jesus. Porque Jesus foi um gênio ao criar esta parábola. Só lembrando que isso é uma história. A parábola do bom samaritano é uma história,
tá? Não aconteceu de verdade. A passagem acontece, mas a parábola é história. Senão vai acontecer que nem o Divaldo, né? O Divaldo conta isso, que ele foi a Jerusalém, estava vendo, aí tiraram uma foto e tal, não sei o quê, várias fotos e tal, ele tá revendo as fotos, olhou a pousada lá onde foi acolhido o bom samaritano e começou a chorar. Aí Joana apareceu, por que você está chorando, meu filho? Eu estou aqui emocionado olha aqui a foto da hospedaria. Aí, segundo Divaldo, ela disse que olhou para ele e falou assim, isso é uma história. Essa pousada é de mentira, é só para pega trouxa. Estou fazendo a tradução de Joana, né? A tradução, isso é pega trouxa, essa pousada não existiu. É só, vai lá para Jerusalém e metade das coisas que ele fala é pega trouxa. Aqui que Jesus caiu a gota de sangue dele. Sério? E as pessoas ficam atrás dessas coisas materiais, esquecendo que aqui que Jesus deixou o seu sangue. Nessa história e em tantas outras. É aqui que ele deixou. Então, não é aonde Jesus... que pode ser salvo sem ir para Jerusalém. Sério. Ou pelo menos a Jerusalém real, né? Se você pensar na Jerusalém como metáfora, aí você só vai ser salvo se você chegar a Jerusalém. Mas aí é Êxodo. Bom, então, primeira coisa para a gente entender essa história, a gente tem que entender a cisma judaica. Existiam 12 tribos, 2 se separaram, ficaram 10 em cima, no norte, e 2 embaixo, no sul, tá? Então, só para a gente poder entender essa cisma, que era muito importante no tempo de Jesus, porque faz muito sentido. Essa lição, essa parábola, essa passagem, também foi uma lição para os apóstolos, né? Muito importante. Fora a lição, o que está por trás dessa lição do ocorrido. E para entender o que está por trás, a gente tem que entender a cisma, tá? Então você tinha Jesus, estava lá, um dia ele pegou e falou assim, acordou e falou, vou para Jerusalém. Vou para Jerusalém. Até aí os apóstolos não acharam nada de estranho. Porque um judeu tem que ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém. Então, beleza. E aí só que Jesus falou assim, eu vou pela Samaria. Aí você fala, pera aí um pouquinho. Os samaritanos, que eram as 10 tribos, capital Samaria, certo? E o reino de Judá embaixo, capital Jerusalém, né? Eles andavam em pé de guerra, porque eles tinham a interpretação do Pentateuco completamente distinta, completamente diferente. Eles, aonde que Deus estava, aonde que você se encontrava, e tem várias passagens que contam essa briga entre eles. E aí Jesus falou assim, nós vamos para Jerusalém, mas eu quero passar pela Samaria. Eu imagino que os apóstolos falam assim, tadinho, malucou, né? Malucou. Eles falam, você tem certeza? Mas não só é o caminho mais longo, como também é o mais perigoso. Porque imagina que você vai sair dali, vai a pé. 4, 5, 6 dias andando, 10 dias andando. E você tem que arranjar pouso, você tem que arranjar onde ficar. E tem uma coisa muito interessante para a gente poder entender essa história também, é que há uma cultura dos povos nos povos dos desertos, que é a cultura do acolhimento. Isso não só para os judeus, mas também os muçulmanos e todos que estão ali, é do acolhimento. Então, se alguém chegar, mesmo que seja o seu inimigo, e ele peça pouso e peça água, você vai dar. Depois você guerreia com ele. Aliás, Saladino fez isso muito bem nas cruzadas, né? E mostrou os cruzados todos sangrando e tal, não sei o que lá, parari, parará. E aí os chefes cruzados, os generais do exército, eles recebem, o Saladino recebe eles na tenda, eles achando que ia morrer. Ele falou assim, não, a gente não mata general aqui. A gente só mata na guerra. A gente não... Aí ele oferece água. E eles não tomam, Ricardo Coração de Leão, ele não toma achando que estava envenenada. E ele falou, não é assim que a gente mata general aqui, não. Porque é cultural dos povos. Você vai acolher, mesmo que seja o seu inimigo, você vai dar água. Sai Jesus e tal, não sei o que lá, pede pouso na Samaria e não recebe. E não recebe. E aí, qual é o que está escrito no Velho Testamento? Aquele que não fizer
um raio, Deus vai mandar um raio e vai queimar você, a sua família, vai matar todo mundo. Legal, Deus do Velho Testamento é uma coisa bem legal, né? Ele é bem prático, assim. Isso é metafórico, senhores. Por isso que você não pode ler o Velho Testamento com essa cara, porque senão pensa que é um Deus mau. Aí o Deus era mau e figurou bonzinho no Novo Testamento. Não passa de mágica. Claro que não, Deus já era bonzinho. Mas a interpretação que se dá, a forma com que se levava para aquela rudeza, tinha que ser desse jeito. A interpretação de Deus, daquele tempo. Bom, e aí João vira para Jesus e fala assim, chegando já em Jerusalém, por isso que tem que entender essa passagem. Fala assim, mestre, não recebemos pouso em Samaria. Você quer que eu ore para Deus, para ele mandar um raio e destruir toda a Samaria? Jesus dá aquela olhada e fala assim, cara, eles caras... João, hein? João, que era o melhorzinho de todos, né? E aí, assim, não. Eu sou o Messias de todos. E Jesus fala isso. Assim, não. E é por isso que Jesus coloca o bom samaritano. É para puxar a orelha dos apóstolos. Assim, nós não recebemos posto, porque é louco quando ele está chegando em Jerusalém dessa viagem. E ele está chegando ali e ele coloca o samaritano como bom. Porque a história a gente já conhece. Eu estou contando os bastidores da história. Que eu leio a contigo das Bíblias. Né? Então, o que importa? A história a gente conhece. O que importa é o que está por trás dessa história. Então aquilo ali também foi um puxão de orelha para mostrar para eles que não é assim. Ele é o Messias de todos. Mesmo daqueles que não creem nele. Porque ele não está aqui para convencer que ele é o bom. Ele está aqui para nos dar o bilhete para o mundo de regeneração. Quando se fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, significa os meus ensinamentos que vão nos levar, não Jesus especificamente, a pessoa dele, embora a luz dele. Por quê? Segundo Chico, numa entrevista que ele deu na revista da Legião da Boa Vontade, Buda é um título, né? É como Mahatma, né? Buda, o Siddhartha Gautama, que eu tenho lá no meu, é um dos ministros de Jesus. Eu sou eu que estou dizendo não. Você leia a entrevista de Chico na revista, eu tenho ela em casa, inclusive. Eu leio até as revistas contigo do Chico. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Segundo, para entender também a cultura judaica, porque a gente olha assim a história e e fica até com raiva das pessoas que não pegam aquele caído, né? Então você fica assim meio, sacerdote ou levita, você fica assim com raiva deles, não fica? Fica ou não fica? Não. Vocês não ficam com raiva deles? Ah, eu fico. Eu ficava com raiva. Imagina, o cara caído, você não vai salvar. Eu falei assim, não, dentro daquela cultura. Mas assim, eu tô falando de do outro eu. Ficava bravo com eles. Fica por comigo que ele não vai pegar e não vai acolher um cara caído. Eu falei assim, dentro da cultura, se você é puro e você encostar em algo impuro, que seria um cadáver, você se torna impuro. Esse é um problema. E o ritual de purificação, para que ele pudesse sair da sua cidade, porque o sacerdote, ele era sacerdote lá na sua... E uma vez por ano ele tinha que ir para o Templo de Jerusalém. E lá no Templo de Jerusalém ele passava por um ritual de purificação que era um caos. E lá ele muitas vezes recebia os sacrifícios, né? Você tem o sacrifício, fazia a primeira parte do templo, tem a parte do sacrifício, e aquilo que sobrava, que sacrificava o sangue, que eles não entenderam depois, que isso é um processo que depois a gente vem explicar, que é de reencarnação, por isso você sacrifica o animal dentro da gente. Esse é o símbolo do êxodo, que quando se faz toda a montagem do templo. Esse é o nosso sacrifício. Cada encarnação é um sacrifício desse animal que nós temos dentro da gente. Mas eles interpretavam literalmente ao pé da letra e sacrificavam o sangue.
carne ia para os sacerdotes que estavam trabalhando. Só que só ia se ele pudesse trabalhar. E se ele não trabalhasse, imagina só, você falava para tomar, ó, estou indo para Jerusalém, a gente não pode ter nenhum tipo de contato íntimo por tanto tempo, eu tenho que me purificar, parari, parará, papapá, 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 vai a Jerusalém andando, né, puro, chega, trabalha, recebe a carne para aquele ano, para aquele tempo, para aquela situação, aquele que ele estava trabalhando, volta para casa com a carne, chega, então depois de, ó, tô indo trabalhar para o templo de graça, entre aspas, para Jerusalém, um mês e meio, 2 meses, até você fazer todo o ritual de purificação. E aí você encostou num cadáver e volta sem comida. Vai ter que fazer tudo de volta. Porque você não pode trabalhar no tempo, você não estava... Só que isso, mais do que isso é um símbolo importantíssimo dessa passagem. Porque os judeus, dentro da cultura daquele tempo, eles acreditavam que eu, enquanto puro, se eu encostar no impuro, eu me torno impuro. Então vamos segregar. Jesus veio dar outra lição. Eu, enquanto puro, ao encostar no impuro, eu vou purificá-lo. Isto é o símbolo, é por isso que Jesus fala para Pedro, saindo lá do lar de Jeroboão, indo para Cafarnaum, e ele fala assim, Pedro, eu sou o médico dos doentes. É por isso que eu janto com os fariseus. É por isso que eu tento pegar os fariseus e mostrar para eles que eles estão errados. Porque vocês não pensam que Jesus odiava todos os fariseus. Jesus não odiava ninguém. Primeiro de tudo, é uma interpretação equivocada. Eu já disse isso outra vez, quando ele chama, vocês são víboras, filhos da serpente. Ele não está xingando eles. Eles estão dizendo que eles deturparam tanto o caminho que eles falam, vocês não vão para o céu e fecha a porta para quem quer ir. Porque vocês deturparam. Vocês não são filhos de Adão. Vocês são filhos da serpente. Porque é a serpente que tira do paraíso. Entende? Então não é um xingamento. Então então Jesus fala assim, não, eu vou por isso que Jesus acolhe Maria Madalena. E por isso que Jesus acolhe todos nós. Porque se não fosse isso, nós não teríamos salvação. Porque nós seríamos ainda impuros, no meio de tantos puros, se é que tem algum puro de verdade, né? Além de Jesus e alguns que conseguiram alcançar, né? Então, o fato tem que entender isso, porque isso é a base, e por isso que Jesus vai para a cruz, porque não tem como. O cara vai quebrando todas as ideias, as premissas. Imagina um cara puro, Messias, vai acolher uma prostituta. Se ele é um Messias, né? Como se não fosse, né? A história não fosse contada por várias outras coisas de gente que Davi, por exemplo, que é o queridinho da Bíblia, né? Mandou matar o amigo para ficar com a mulher dele, né? Não, mano. Mas foi isso que ele fez. Coisa feia. Quem falou? Não posso falar nada. Foi isso que ele fez. E ele é o queridinho da Bíblia. Jesus não. Não. Então, o único que talvez seja puro mesmo é esse cara ali. Os outros estão no processo. Alguns um pouco mais adiantados, outros menos. Mas, outra coisa. Doutor da lei. Doutor da lei, o que era o doutor da lei? Às vezes a gente não tem essa ideia. Doutor da lei é um bacharel em direito. A lei ela não tinha uma interpretação, não era um sacerdote. A lei era um misto do Estado com a religião. Quando você vai pensar no Sinédrio, quando você pensa no Sinédrio, qual que era o poder do Sinédrio? O Sinédrio seria hoje assim um misto de Senado, Banco Central e Supremo Tribunal Federal. Legal, não? E tudo dentro do Sinédrio. Sinédrio era isso. Então era um misto de decidir as principais leis, era o Senado, aplicar as leis era o Supremo Tribunal e guardar o dinheiro da população, que os templos eram os lugares mais seguros, então eles eram utilizados como banco central. Então era assim, olha o poder desses caras, quando a gente fala assim, Paulo de Tarso era um doutor da lei que era para ser ministro do Supremo. Esse é o nível do tal do Paulo de Tarso. Só para a gente ter uma ideia de quem ele era. Então,
Veja, e a gente tem que entender. Então, quando você fala um doutor da lei, é um cara que manja do negócio. Né? E uma das discussões que tinham na lei é a mesma que como que eu faço para ir para o mundo de regeneração? Essa era a discussão que se tinha na época de Jesus. Não com essas palavras. Assim, como que eu vou fazer para chegar na vida eterna? Na terra prometida. Então, como é que eu chego no mundo de regeneração? Essa é a pergunta. Era a pergunta da época e a pergunta de hoje. E como é que eles resolviam? Bom, cada um tinha uma interpretação da lei. Porque advogado é bom por causa disso, né? Cada um pensa de um jeito, não é? Não é assim? Você pergunta... Eu sempre digo que você vai perguntar para 3 advogados, você vai ter 4 opiniões diferentes. Porque um ainda vai dar 2. Não é assim? É assim. Então, a gente tem que entender que a interpretação da lei daquele tempo... Então, como é que eu chego na salvação? Como é que eu chego? Aí se discutia muito como é que você chegava no reino prometido, na terra prometida, no reino de Deus na terra. Como é que você vai chegar nisso? E aí cada um dava uma lista. Era uma lista. Você tem que cumprir os 613 mandamentos da Torá. Né? Tem mandamento legal. Tem muito mandamento bom. Tem outros que foram de acordo com o tempo e tal. Aí outros falavam, não, você não precisa cumprir os 613. Basta você cumprir os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10 mandamentos, porque todos os outros 603 estão lá dentro dos 10. Então, se você cumprir os 10 mandamentos, você tá safo. Beleza, legal, né? Já é melhor do que 613, sim ou não? Cumprir 10 é mais fácil. O problema, senhores, eu já dei essa aula sobre os 10 mandamentos, né? E como ele é complicado. Primeiro que você vai pegar lá você vai pegar os 10 mandamentos lá do Êxodo, né, que é onde eles recebem e tal. Primeiro que tem as pessoas que acham que ele recebeu que ele recebeu esses 10 mandamentos escritos assim e tudo. Vocês já tentaram ler lá no Êxodo? Parece uns 35 mandamentos. Quando você lê lá, parece uns 35. Isso é tão complicado que eles fizeram uma interpretação desses 10 mandamentos. Chama Deuteronômio. Deuteronômio é uma expressão em grego que significa a lei de novo. Porque eles reescreveram. Aí quando você lê em Deuteronômio os 10 mandamentos, parece só uns 17. Você fala, cara, cadê aqueles 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esse o mandamento. Não é. Leia. Porque não está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. Não terá outros deuses, senão parari, não dará nomes, papapá, papapá, papapá. O mandamento é desse tamanho, só o primeiro. E o resumo é amar a Deus. É o resumo, tá? Então por isso que a gente tem que entender essa situação. E alguns, mais assim evoluídos, falam, não, fica susse. Você não precisa cumprir os 10 mandamentos. Se você cumprir o primeiro mandamento só, você cumpre todos os outros. Legal ou não? Legal. Então, se você cumprir só o primeiro, você tá safo, você tá no mundo de regeneração. E é o que a gente vai ver. Isso é verdade. Se a gente cumprir só o primeiro, a gente tá salvo. Tranquilo? Sim ou não? Então, vamos lá. Então, Jesus estava chegando da viagem e tal, certa ocasião, veio, né, um perito na lei, um doutor da lei, para pôr à prova. Ele falou bem claro isso. Lucas deixa bem claro, capítulo 10, versículo 25 a 37, né? Lá onde a gente encontra. Então, o doutor da lei chega para Jesus e pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, essa é a pergunta. O que eu preciso fazer para ir para o mundo de regeneração? Né? O que eu preciso fazer? Óbvio que o doutor da lei estava só esperando Jesus tirar uma lista. Era isso que ele esperava. Jesus ia pegar a túnica assim, uma lista, e falou assim, ó, cumpre essa lista aqui e tá safo. Mas ele é Jesus. E aí o que Jesus fala? Porque não há nada mais genial do que você responder uma pergunta com uma outra pergunta. Assim, deixa eu entender exatamente o que você está perguntando. Só para eu saber aonde que você quer chegar. É isso que Jesus faz. O que está escrito? E o mais genial ainda é que ele responde com 2 perguntas. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? São 2 perguntas importantíssimas. Primeiro ele está perguntando o que está escrito na lei,
e como que você interpreta a lei. Porque esse é o maior problema da humanidade, a interpretação da lei. Porque existem várias formas de interpretação da lei, né? Na época da minha vida que eu ministrei Teoria Geral do Estado, Teoria Geral do Estado da Constituição. Então você vai pegar toda aquela base e tal para você ensinar a interpretar uma lei. E é por isso que todo mundo ama o advogado, sim ou não? Porque quando você faz uma pergunta para o advogado, o que ele responde para você? Fica 1h30 respondendo uma pergunta. 1h30 perguntando para o advogado, ele responde para você o quê? Depende. Não é depende? Depende é a resposta. Por quê? Porque existem várias formas de interpretação da lei no caso concreto. Primeiro, a lei é genérica. Toda lei ela é genérica. A lei específica chama-se contrato. Ou seja, uma hierarquia de leis trazida por um cara chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen escreveu um livro chamado A Teoria Pura do Direito. E dentro da teoria pura do direito, Hans Kelsen escreve a hierarquia das leis. E ele coloca lá, que é o que nós chamamos hoje de pirâmide de Kelsen. Tá? Dentro do topo está a Constituição e embaixo, a última das leis é o contrato. Por isso que a gente fala, contrato faz lei entre as partes. E no meio do caminho tem uma série de leis no meio do caminho. E toda lei ela é genérica, para caber para o maior número de casos possíveis. Então, quando você faz uma pergunta, a lei ela vai ser genérica. Só que o teu problema é específico. E eu tenho que adaptar o seu problema naquela lei genérica. O problema é que as leis são escritas em vários períodos de tempo. E o Velho Testamento, com o Novo Testamento, ele foi escrito no decorrer de 2.000, 3.000 anos. E aí você quer pegar o livro da Gênese e interpretar em 2023 ao pé da letra? Senhores, um dos livros que eu comprei agora, de novo para chegar, porque eu já tinha ele, mas estou pedindo para o meu primo que está trazendo do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Aliás, uma leitura que eu recomendo muito. Se vocês quiserem ter uma leitura maravilhosa, é ler a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Porque você não pensa que Pero Vaz de Caminha escreveu lá em 1500, no dia do descobrimento, e eles sabiam. Essa carta só foi descoberta em 1700 e tanto. 200 e tantos anos, ninguém nem sabia da existência dela. Tá? E quando você vai ler, você não vai entender nada. Não nada. A maioria das coisas você não vai entender. Porque ele foi escrito... mas não está em português? Está em português de Portugal de 1500. Por isso que você tem que comprar um livro, eu comprei o livro, que faz a tradução do português de 1500 para agora. Para você poder entender o significado. E aí você quer pegar um livro de Gênesis que foi escrito há 3.000 anos atrás e você quer interpretar literalmente. Se você não consegue ler a Carta de Pero Vaz de Caminha e entendê-la 100%. Por que a gente faz 2 pesos e 2 medidas? Então, isso a gente tem que compreender. A interpretação é a chave do problema. Então, esse é o grande ponto. Então, recomendo a leitura, para quem quiser, é uma descrição belíssima do que é a nossa terra maravilhosa, que depois veio ser chamada de Brasil, né? Na época ela foi Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, e aí não podia ser, né? Santa Cruz, tá louco. Imagine, Dom Manuel Venturoso era o rei de Portugal na época do descobrimento. Ele falou, como Santa Cruz? Só tem uma Santa Cruz, que é a Santa Cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode um lugar chamar Santa Cruz. E aí eles mudaram o nome, e acabou sendo Brasil, mas antes era a Terra dos Papagaios. Hã? Eu sei. Terra dos Papagaios. Mas o fato é que vale a pena ter essa leitura maravilhosa. E a gente tem que ter esses olhos ao ler o Velho Testamento. O que está escrito na lei e como você entende? Porque existe a interpretação literal da norma, tem a interpretação teleológica da norma, tem a interpretação extensiva da norma, tem uma série de formas de você interpretar. E é por isso que quando você faz uma pergunta para o advogado do caso concreto, ele começa assim, ó, a minha cabeça começa a ficar pensando em todas as leis que eu conheço. E aí, tendo essa lei, tá, sei que, para... Por isso que você vai interpretar uma passagem de Jesus, se você pegar isoladamente, você vai provavelmente errar. Eu provo para vocês que Deus gosta mais dos carecas. Isso está escrito na Bíblia, segundo o livro de Reis. Está escrito expressamente. Tanto que os moleques zombaram o careca. Está escrito isso. E o que ele fez?
O careca virou, amaldiçoou, veio uma ursa e matou 42 moleque. Tá escrito, não sou eu que escrevi não, tá lá, segundo o livro de Reis da Bíblia. Vai lá ler lá. Oi? O que é interpretação? E é verdade isso, senhores. Agora vamos falar sério. É claro que eu faço em tom de brincadeira. Óbvio que não. Se você não compreendeu o contexto do que estava acontecendo ali, você vai achar que Deus gosta mais dos carecas, porque tá escrito. Os caras zombaram, só tiraram o sarro do careca. Sobe, calvo. É isso que eles falam. Bem assim. E aí o cara amaldiçoou e matou criança, 42 crianças. Senhores, então você tem que fazer a interpretação. E é por isso que ele está falando. O que está escrito na lei, como você a lê. E aí ele responde o quê? Ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, ou com todos os seus muitos, e a todo o seu entendimento. Aqui já é a interpretação dele. Aqui já é a interpretação dele. E ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a interpretação que ele tinha do primeiro mandamento. Ele falou assim, qual que é a sua lista? Foi isso que Jesus perguntou. Qual que é a sua lista e como que você entende ela? Ele falou, caraca. E aí o que disse Jesus? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Veja só. Um judeu do tempo de Jesus, com 13 anos, depois que ele fizer o seu ritual de passagem, ele já sabia qual era a interpretação do primeiro mandamento. A interpretação do primeiro mandamento, daquele tempo e até hoje, depois, até o Bar Mitzvah ele não precisa saber, mas depois do Bar Mitzvah ele tem que saber. O como que se interpreta corretamente o primeiro mandamento. E é isso que o doutor da lei falou. Porque isso está lá em duas passagens. A primeira em Deuteronômio. Então, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o início de todo o mandamento. Então, a interpretação que se dá. Aí agora entra no primeiro mandamento. Que está lá em Gênesis, mas se você procurar em Gênesis desse jeito... Gênesis não. Está lá em Êxodo, você vai procurar em Êxodo desse jeito, não vai achar desse jeito. Isso aqui já é a interpretação da lei de novo, por isso que é Deuteronômio, a lei escrita novamente. E ele vai colocar assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Então olha, por isso que você amar a Deus, você cumpriu o primeiro mandamento, tá safo para o mundo de regeneração. E o que é amar? Você só ama a Deus. Então os judeus tinham muito claro isso. Por isso que ele fala do próximo. Ele fala assim, você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. A materialização do amor de Deus se dá no próximo. Então você só consegue demonstrar quanto você ama a Deus quando você ama o seu próximo. E como é que você ama a Deus? Você só ama a Deus em 3 níveis. Você só pode dizer que você ama a Deus quando você ama nos 3 níveis. E o primeiro nível é com todo o seu coração. E o que é o coração? Todas as emoções juntas. Os judeus acreditavam que a razão, que a lógica, que isso tudo estava no coração. Não na cabeça, como a gente acredita hoje, e não a gente espírita, porque a gente sabe que isso aí não está na cabeça, está no espírito, né? Mas a gente materializa isso no cérebro, né? Fala, isso está no cérebro. Não está no cérebro, mas beleza. Eles acreditavam que estão no coração. Então, o primeiro nível de amar a Deus é você racionalizar aquilo que você pode fazer para o seu próximo. Então, assim, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar todos os famintos. Então você não faz a caridade porque você não ganha na loteria, é isso? É isso. Quer dizer, você não está racionalizando. Você está supondo que você vai fazer uma coisa que talvez nunca vá acontecer. E aí você fala assim, então você joga? Não. Então você nunca vai fazer. Mas eu vou... E aí que as pessoas... O que você pode fazer? Esse é o amar com o coração. O que você pode fazer por aquela pessoa? O que você pode fazer para o seu próximo? Você tem que pensar, racionalizar, colocar, porque não adianta você fazer nem mais e nem menos. Por isso que as pessoas fazem, não é coisas equivocadas.
Ah, eu vou pegar todo o meu dinheiro e dar para os pobres e acabou, vou fazer voto, porque está lá escrito na passagem que Jesus fala, abandona todos os seus bens e me segue. Não, era para seguir naquele momento de Jesus, aquilo tem um contexto. Kardec, aliás, trabalha isso de maneira fantástica no Evangelho segundo o Espiritismo, esse contexto. Então vejam, racionalize, veja o que você pode fazer, quais são os seus limites. E aí, se você faz isso, você ama a Deus no primeiro nível. Mas isso não é o suficiente. Aí você tem que ir para o segundo nível. De toda a sua alma. Ame a Deus. E o que é amar a Deus com toda a sua alma? É você materializar o seu amor. É como, por exemplo, as mulheres foram dotadas de um sentimento muito mais próximo de amor a Deus. Por isso até da maternidade, tem tudo isso. Chico fala isso muito bem. Então, e normalmente por conta disso, elas acabam fazendo algumas coisas bacanas, não é mesmo? Fala assim, vocês dois estão assistindo televisão e tal, você não faz uma pipoca pra mim? Nós dois estamos assistindo um filme, você quer que eu levante pra fazer a pipoca? Sim, porque se você não faz isso, você me ama de todo o seu coração, mas não me ama de toda a sua alma. Amar de toda a sua alma é materializar o amor. É botar em prática, é ação real. Então não adianta você falar assim, eu amo tanto as pessoas carentes, os pobres, e daí? Não, eu amo. Se eu tivesse dinheiro, eu ajudava todos. Você não pode fazer uma prece. Você ama tanto, mas você só está no primeiro nível. Não, mas é que eu não tenho dinheiro. Eles cobram pela prece? Não, porque se você começa a racionalizar, você vê que existem níveis que você pode fazer, independente de você ter dinheiro ou não. Independente de você... Isso que você tem que entender o nível. Mas não é só isso. Não é só isso. Ainda não se amou a Deus. Só se ama a Deus nos 3 níveis. E o terceiro nível é com todos os seus muitos. Eu gosto mais dessa tradução. Você, então, ama no primeiro nível, ama no segundo nível e põe à disposição de Deus todos os seus muitos para ele utilizar quando for necessário. Porque Deus opera pelas pessoas. Deus opera os seus milagres pelas pessoas. Então você tem que botar o que você tem à disposição de Deus para que Deus opere em você. E é por isso que Jesus, quando estava lá no templo, chegou o cara com a mão mirrada, não sei o quê. Aí Jesus falou, vem cá, cura o cara lá. Aí os fariseus, curando no sábado. E aí o que Jesus responde para ele? O sábado é de Deus. Ele que está à disposição. O sábado é de Deus, eu estou à disposição dele. Ele mandou o cara mirrado, eu vou curar. Porque guardar o sábado não é guardar o sábado, senhores, eles nem sabiam dessas coisas. E os calendários, qual sábado? Meu sábado ou o sábado do calendário gregoriano? Porque na época era o calendário juliano e eles tinham o calendário próprio de Herodes. O calendário judeu. Qual o sábado que você está falando? Senhores, é uma metáfora para, no mínimo, você colocar 1/7 do seu tempo para Deus, para a disposição de Deus, para você amar o seu próximo. Deus não está nem pedindo muito, ele só está pedindo 1/7. É só isso. Mas daí você põe à disposição de Deus. É o mínimo, não é o máximo. Não, já cumpri essa cota aqui e tal, beleza e tal. Senão, do jeito que eu falo, fazendo palestra e tal, eu falo pra caramba, então eu já cumpri tudo. Né? Não precisa fazer mais nada. Né? Não é assim. Então é você colocar à disposição de Deus. E o que são os teus muitos? Teus muitos é tudo. Tudo que você tem. Tudo. Pensa assim, saindo do banho, tudo que você colocar, usar, vestir, inclusive a água, são os seus muitos. Coloca, não é para você pegar isso e dar para os pobres, não é essa a proposta. É colocar à disposição de Deus para que Deus opere em você. Legal? Viu como é fácil o primeiro mandamento? Sim ou não? É por isso que você cumpriu o primeiro mandamento, você vai direto para o mundo de regeneração. Aí... tem uma outra passagem lá em Levítico.
Exato. Mas é a coisa que está estragada. Essa aqui está rasgado mesmo, acho que eu vou levar lá no centro. Isso são seus muitos? Exato. Não é isso, não é essa a proposta. É você, aquilo que você tem de sobra para ajudar o próximo. Mas às vezes pode ser, num caso específico, você tirar a sua própria camiseta do corpo e vestir uma mulher que sujou-se, ou estava, ficou, sei lá, aconteceu alguma coisa, ficou seminua na rua. Às vezes vai ser o momento de você ajudar desse jeito, com os seus muitos. Porque, então pode ser o que você tem sobrando, pode ser o que você tem, inclusive, rasgado. Não, essa aqui tá rasgada, mas tá melhor que a tua roupa. De frio. Então, os seus muitos vai ser com o caso concreto. Você tem que botar na mão de Deus. E o mirrado tava lá com a mão mirrada. Mirrado não. O cara da mão mirrada tava lá no sábado e Jesus curou. Pronto, beleza. Sábado é de Deus. Ele me colocou à disposição. Eu tô aqui para curar. Então, beleza. Pronto. Então, assim, aí tem uma outra passagem, que é a interpretação. Ele fala assim, não procure vingança nem guarde rancor contra alguém de seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é uma outra, tá lá em Levítico. A interpretação desses dois dispositivos é que dá aquela leitura que a gente tem, que o primeiro mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que eu acho uma leitura tão pobre. Eu gosto mais da leitura do judeu. Ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Que na tradução, ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Legal? E é aqui que reside o problema. Porque é aqui que o cara queria testar Jesus. Porque ele vira e fala assim, mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque é aqui que ele queria chegar. Porque aquela interpretação do primeiro mandamento, isso era ponto pacífico. Ninguém discordava. Ninguém discorda até hoje. O problema é quem eu tenho que amar. Porque na interpretação de Levítico, aí tinha uma lista. 90%, sei lá, quantos por cento dos... 90%, genericamente, né? Dos doutrinadores da época diziam que você tem que amar apenas os filhos de Israel. Você só tem que amar os filhos de Israel. Porque está muito claro, para quem interpreta ali, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas quem é o meu povo? Só os corintianos? Só os flamenguistas? Só os... Quem é o meu povo? Rubro-negro. Só os rubros-negros? Só os coxa branca? Até eu e mais 3, né? Eu faço coxa branca é mais fácil de amar. Então... Quem é? Quem é o meu próximo? Esse é o problema. E a maioria entendia que era o próximo era quem? O meu povo. Mas existia uma interpretação na época de Hilel, que era avô de Gamaliel, que foi o mentor de Paulo de Tarso. O cara que era o mentor de Paulo de Tarso. Era neto do Hilel. E Hilel é um dos grandes doutrinadores, intérpretes da lei mosaica, e ele dizia, mas era a minoria da população entendia isso, que Hilel dizia que o próximo são todas as pessoas, independente de eles serem hebreus ou não. Todos eles. O amor tinha que ser... Hoje a gente está expandindo esse conceito para os bichinhos, a gente está expandindo isso para a natureza, expandindo esse conceito para o planeta. A gente começa a expandir esse conceito. Mas, imagina que na época era só o seu povo. E aí Jesus não vai responder para ele. E aí ele começa a historinha, né? O homem descia de Jerusalém para Jericó. Muito legal. Por quê? Só essa passagem já é uma coisa louca, senhores. Descer de Jerusalém para Jericó já era uma coisa fantástica, porque o que era Jericó? Jericó era uma cidade portuária, onde os prazeres da carne eram normalmente usufruídos. Jerusalém era o lugar santo. Era o lugar onde você dava suas oferendas. Então, isso aqui já é uma coisa fantástica. Jesus já está
puxando a orelha. Cara, não tem uma frase que não seja um alerta pra gente. Você estava descendo do lugar santo para a matéria. É porque assim, os grandes intérpretes da Torá, eles dizem que a Torá tem 70 faces. Ou seja, cada um vai interpretar, ou seja, isso é um número genérico. Existem várias interpretações. Existem várias interpretações para esses textos. Então, uma delas é isso. Então, descia de Jerusalém, do santo para o profano. Legal ou não? Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Veja que legal. Aqui a gente... Porque como é que você identificava as pessoas naquele tempo? O senhor é cidadão americano? Você tem um green card? O senhor é cidadão de Israel? Você tem green card? Não. Como é que você identificava as pessoas? Pela roupa, pela forma de falar. Por isso que eles chegavam, Jesus fala pelo sotaque. Jesus falava, nazareno, né? Então, pronto, eles eram identificados desse jeito. Aqui ele está dizendo assim, não tinha como identificar o cabra. Você não sabia o que ele era, não sabia se ele era judeu, se ele não era judeu, ele não estava falando, não tinha roupa, não tinha documento. E aí, você não sabia se ele torcia para o mesmo time que você, se ele tivesse com a camisa do Flamengo, tivesse com a camisa do Vasco, sei lá, tivesse com a camisa de um time, não tinha. Como é que você vai saber? E aí, então, ele já deixou claro que não dá para saber quem é. Um sacerdote estava descendo aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado, porque ele não queria se despurificar, porque ele estava indo trabalhar. Porque ele estava indo pelo outro lado, então ele estava saindo de Jericó para Jerusalém. Ele estava indo... Olha, isso aqui é genial. Ele estava indo se santificar. E ele teve que passar de lado. Será que é isso mesmo, o propósito da santificação? Olha a lição do puro e do impuro. As coisas fantásticas que Jesus vem trazendo aqui. O sacerdote não podia tocar nele, porque não sabia se estava morto e tal, ele ia perder todo o trabalho de purificação que ele fez. E depois veio um levita. Levita eram os caras que administravam o templo. Enquanto você tinha o sacerdote, que era a pessoa que falava, que profetizava, que fazia, o levita era o administrador, que tinha funções dentro do templo também, que também tinha que se purificar, né? E viu o homem atirado no chão, mas não parou para ajudar e seguiu em frente. Então, pronto. Essa história todo mundo conhece, tô passando rápido, né? E aí, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Amou no primeiro nível. Amou no primeiro nível. Olhou para o homem caído, parou e pensou se poderia atendê-lo. Será que eu estou muito ocupado? Será que eu estou indo? Eu estou indo para Jericó vender, sei lá o que ele estava querendo fazer lá em Jericó. Mas ele parou, ele pensou. Será que eu posso ajudar esse cara? Será que eu posso fazer? O que ele está fazendo? Aproximou-se, agora começa o segundo nível do amor. Olha Jesus descrevendo os níveis de amor. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Isso é amar no segundo nível. É amar no segundo nível. Então ele sai daquele sentimento de piedade que a gente tem que ter quando vê a empatia, o sofrimento alheio, e age. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Amou no terceiro nível, colocou tudo o que ele tinha à disposição daquele caído. Isso é a materialização. Ele amou com todo o coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Jesus explicou o que o doutor da Lei tinha acabado de falar com um exemplo. E aí Jesus virou para ele e falou o quê? Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Porque Jesus faz uma ruptura impressionante nessa passagem. Porque ele traz uma outra vertente de próximo. Não mais você vendo o seu próximo na condição de ajudar, mas sim na condição de caído. Podia ser você ali.
Não se podia se identificar. Aí Jesus pergunta, se você estivesse caído, quem que você gostaria que te ajudasse? Você está lá tendo um ataque cardíaco, aí chega um rapaz homossexual e fala assim, não encosta em mim que eu não gosto de homossexual. É isso? Se coloque na posição de caído antes de julgar o próximo. Não, você tem uma cor diferente da minha, não me toca. Quando você está caído, você quer ajuda de qualquer um. Essa é a ruptura que Jesus falou. Antes de você julgar o seu próximo, se coloque na posição de caído precisando de ajuda. E aí você inverte. E aí você ajuda e inverte. Isso é genial. Isso aqui é de uma genialidade. E é um puxão de orelha para os apóstolos, que estavam falando para fulminar os samaritanos. Ele podia ter colocado qualquer um, mas ele coloca de propósito para mostrar que ele é o Messias de todos, independente de se creem neles ou não. Isso é genial. E aí, claro, responde, aquele que teve misericórdia dele. Já ficou meio assim, né? Já deve ter respondido com raiva, né? Com tridentes assim, né? Imagino eu, né? E aí Jesus fala o quê? Vá e faça o mesmo. Então, a lição de Jesus, ele é o filósofo da ação e não da teoria. É da prática, porque ele, em vários momentos, ele fez isso. Ele amou todas aquelas pessoas que estiveram ao redor dele com esses 3 níveis. Ele demonstrou isso. Existem inúmeras passagens, e as passagens não estão todas ali. Não estão todas. Você pegar o evangelho, ele vai dizer, João lá, um monte de outras coisas aconteceram, mas não ia faltar livro aqui para explicar tudo o que aconteceu. Só contei uns pedaços para vocês se divertir. Então, é isso, mais ou menos, é a minha tradução, né? Sua interpretação. Isso. Então, é o que está ali. Eu gosto assim as coisas no popular, entendeu? Então você tem que estar assim. Veja, essa é a interpretação. Então Jesus agiu nisso. É essa a lição. Esse é o bilhete prateado. O bilhete prateado para o mundo de regeneração, que é isso que ele pergunta. Qual é o meu bilhete para o mundo de regeneração? Não é isso que ele pergunta lá na tradução atual? E aí Jesus fala assim, ó, a tradução, o primeiro mandamento. Se você cumprir ele, você vai para o mundo de regeneração. É isso que ele está dizendo aqui. E aí Kardec pega e fala assim, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, não é fora do budismo, é fora da caridade não há salvação. E Kardec continua. Depois, no primeiro, o que Chico escreveu sobre isso. Se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. É por isso que Paulo de Tarso, eu vou falar um pouco mais, que ele fala do amor. Mas o amor no sentido caritas, porque a gente tem que tomar cuidado com o amor, porque existem vários sentidos para amor, né? Tem o amor eros, que vem a palavra de erotismo, então também é o amor. Tem o amor filis, que é de filiação, aquele amor paternal, né? E aqui nós estamos falando do amor caritas, do amor caridade, desse amor. Mas eu gosto, porque caridade é uma coisa assim muito, um conceito que às vezes é meio aberto, vocês não acham? Sim ou não? É um pouco vago, né? O que é caridade, né? Porque a gente pensa caridade, eu sempre penso assim, 1 quilo de feijão. Ah, se eu comer 1 quilo de feijão, pô, tá resolvido, é caridade, né? Então, pronto. E aí Kardec, da sua genialidade, ele falou assim, eu gosto assim que ele fala assim, faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Ele fala assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E Kardec fala assim, ó, eu gosto da tradução, né? Eu tô deixando bem claro que eu não quero saber a sua opinião de caridade. Eu não quero saber a sua, não quero saber a minha, não quero saber desses espíritos que estão aqui se comunicando. Manda um WhatsApp para Jesus e pergunta para Jesus como que ele entende. E me responde aqui no WhatsApp. WhatsApp celestial, né? Então,
E aí os espíritos, o Kardec deixou bem claro, eu não quero saber a sua opinião, porque vocês acham que era Jesus que mandava mensagem por Kardec? Era uma pleiade de espírito, é o Zéfiro, tinha o espírito de verdade, era uma pleiade de espíritos, espírito de verdade, inclusive João o evangelista, inclusive uma outra mensagem de Jesus. Mas isso deixa pra lá, leiam Obras Póstumas, meu guia protetor, tá? Para vocês saberem lá sobre essa passagem, quem era o guia protetor de Kardec. Obras Póstumas, meu guia protetor. Essa é uma outra passagem, uma outra palestra. E aí ele fala assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? E aí vem a resposta. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros, alheias, e perdão das ofensas. Isso é caridade para Jesus. E o quilo de feijão está incluído aqui. Ser bom para com todos. Amar a todos. Colocar nos 3 níveis. Nos 3 níveis. Mas isso Jesus já está falando, isso é só o primeiro passo. Indulgência, mais do que você amar, ser benevolente, praticar o primeiro mandamento, nos 3 níveis, você tem que ter indulgência com as imperfeições alheias, compreender que cada um está num processo evolutivo e é aquele que, inclusive, nos fere muitas vezes. Ele não faz isso por maldade. É por isso que a gente ainda lembrou quarta-feira, lembra? Ele lembrou quarta-feira quando Jesus virou para Pedro e falou, Pedro. Que o Pedro era um cara bravo, assim, né? O Pedro era um cara nervoso. Então, ele falou, Pedro, o homem no mundo é mais frágil que perverso. Não esqueça disso. O homem no mundo é mais frágil que perverso. Muitas vezes aquelas pessoas que estão te ferindo, elas não estão te ferindo pela perversidão delas, é pela fragilidade delas. Muitas vezes querem ocultar aquela fragilidade e nos ferem. E o perdão das ofensas. Senhores, o perdão é um remédio que você dá para o outro para se curar. É difícil. Ah, mas Ronaldo, o que ele fez é imperdoável. Imperdoável para quem? Pra quem, cara pálida? Pra quem? O perdão não é pro Ronaldo, é pra mim. A gente vai cortar. Ronaldo falando que ele é meu amigo, tô dizendo isso genericamente, né? O perdão é uma ruptura. Porque se o Ronaldo, eventualmente, não aconteceu, mas me feriu, se a gente abrir a estatística, talvez tenha 100 vezes ele me feriu e eu 99. A gente vem de encarnação em encarnação se ferindo. Agora foi a vez dele. Agora ele passou. Aí eu vou... Não, na próxima agora eu vou lá. Vai ficar 100 a 100. Não. Ou então você perdoa e fala assim, ó. Porque quando você perdoa, você não está desculpando a pessoa. Ah, desculpa aí, tá abonado a falta. Isso não é um problema teu. Aquele que fere tem um problema com a lei. E ele vai ter que se acertar com a lei, não é com você. Então o perdão é um remédio que você dá para o outro para se curar. Eu sei que é difícil, porque quando a gente é ofendido, quando a gente é maltratado, quando a gente é machucado, é difícil perdoar. Porque perdoar de verdade não é assim, ah, tá bom, perdoa. Não. Kardec explica o que é o perdão de maneira brilhante no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma das formas de perdoar qual é? Amar o seu inimigo. Ama o seu inimigo. Legal, né? Coloca à disposição do seu inimigo tudo o que você tem. Ama o seu inimigo em 3 níveis. 3 níveis. De todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Isso é perdoar de verdade. E a gente achou que era pedir desculpa. Ah, tá bom, desculpa, Ronaldo. Senhores, isso é uma cebola que cada casca que a gente vai descascando, a gente vai encontrando uma profundidade tão grande. E aí você fala, cara, esse tal de Jesus era o cara mesmo. Ele era o must, né? E é por isso que Kardec coloca, não considera, portanto, a caridade apenas como Jesus, né? Não considera como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. O único bilhete prateado para o mundo de regeneração é a caridade. E é por isso que Paulo escreveu,
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse um amor, seria como metal que soa. Eu não sei se foi o Paulo de Tarso ou se foi o Renato Russo. Um dos dois falou. Renato Russo. E aí, e essa é a parte musical. Leiam a carta aos Coríntios. 13, capítulo 13, né? Leiam, porque a gente só conhece essa parte poética, bonitinha. Leia o que é o amor de verdade, porque ele vai descrevendo o que é o amor. Porque aqui ele só está falando assim, imagine se eu falasse, todo mundo ouvisse na sua língua nativa e tal, eu fosse um gênio da comunicação, eu falasse no mundo e todo mundo está ouvindo e tal. E se eu fizesse isso e não tivesse amor, todo mundo estaria ouvindo assim, blém, 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 blém. É só isso. Não vale nada. É por isso que na nossa aula ali eu falei assim, sem amor, tudo o resto é firula. Qualquer coisa que você faça sem amor é firula. E é por isso que ele diz, é só o amor. É só o amor. Se você dá um passe em alguém sem amor, isso é firula. Não vale nada. É isso que ele está dizendo. É isso que Paulo de Tarso está querendo nos ensinar. Jesus veio nos ensinar. Porque Paulo só está repercutindo o que Jesus veio. E é por isso que o Chico fala, a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei, na prática do bem, a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. Esta é a única solução, é o único bilhete prateado para o mundo de regeneração. Mas vocês querem um dourado? Para ir direto para o mundo feliz? E Jesus conclui dizendo assim, tudo, no último dia, né, ele falou assim, eu vou dar um novo mandamento para vocês, só para dizer o seguinte, isso que eu falei até agora é para o mundo de regeneração. Mas se você quer ser um espírito puro, ame aos outros como eu, Jesus, amei. Legal, não? E esse é o bilhete dourado. Ele já deixou. Deixo-vos um outro mandamento. Um novo mandamento. Deixo-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E agora a escolha é nossa. Vocês querem ir para o mundo de regeneração ou querem ir para o mundo puro? Já é o input. Já é o começo. Aí vai ter que vir um... É o estímulo, né? É o estímulo. Já tem... Porque senão a gente acha que o mundo de regeneração é o destino. O mundo de regeneração é passagem. É passagem. A lição para chegar até ali é essa. Agora cabe a nós escolhermos como que a gente vai seguir o nosso caminho. Muito obrigado.